McLaren está driblando todas as equipes da Fórmula 1. O segredo já foi ocultado, mas outros times, como a Red Bull, já estão copiando. FIA inicia nova investigação. MCL38 está em risco? Notícias, análises e teorias do esporte a motor, de segunda a segunda, é só aqui no F1 Hoje. No mundo da Fórmula 1, a inovação é a chave para a vitória. E a McLaren parece ter encontrado uma vantagem aerodinâmica significativa com seu novo Mini DRS. Utilizado no GP do Baku, esse sistema inovador pode ter sido um fator crucial na impressionante vitória de Oscar Piastri sobre Charles Leclerc. O Mini DRS da McLaren, que não possui a mesma potência do DRS tradicional, parece criar uma redução de arrasto quando a carga aerodinâmica se acumula, potencialmente aumentando o desempenho em toda a volta, mas principalmente nas retas. Tecnicamente, o Mini DRS funciona ao permitir que a parte superior da asa traseira se incline para trás em altas velocidades, abrindo um espaço maior entre o plano principal e o flap móvel. Isso resulta em uma diminuição do arrasto e um aumento na velocidade em linha reta, mesmo quando o sistema DRS não está ativado oficialmente. A legalidade do dispositivo foi confirmada pela FIA, apesar do intenso escrutínio e debate dentro da comunidade da Fórmula 1. A McLaren não é a única equipe a explorar os limites da aerodinâmica. Após a liberação da FIA para a McLaren e a Mercedes, outras equipes começaram a adotar asas flexíveis, uma área de desenvolvimento que sempre existiu em uma zona cinzenta das regulamentações. Essas asas flexíveis são projetadas para se moverem sob pressão aerodinâmica, ajustando-se para reduzir o arrasto em retas e aumentar a força descendente nas curvas. Segundo alguns perfis do Reddit, o RB20 da Red Bull também foi observado com asas mais flexíveis do que antes no GP do Baku, indicando que a equipe pode estar seguindo uma direção semelhante em termos de design aerodinâmico. Apesar disso, Christian Horner, o chefe da equipe, nega a situação e diz que eles apenas focaram em um novo assoalho para seu carro, mas afirma que sim, a equipe irá investir na inovação apresentada pela McLaren. Essa inovação, apesar de estar sendo muito comentada atualmente, não passa de uma releitura de algo que já acontece na Fórmula 1 há muito tempo. Como já comentado diversas vezes aqui no canal, e inclusive em pesquisas feitas rapidamente, conseguimos ver que em 2021 a Red Bull era uma das equipes que mais utilizavam dessa técnica na batalha contra a Mercedes pelo Mundial de Pilotos e Construtores. Mas o que aconteceu com a Red Bull para que ela perdesse a capacidade de produzir tal vantagem sobre seus concorrentes? Na verdade, o que a Mercedes e McLaren estão fazendo é produzir o mesmo efeito, mas através da torção das asas, ou seja, apesar da FIA aplicar testes de força com pesos sobre várias partes da asa, o elemento do carro apenas se flexiona quando o vento bate de formas específicas sobre ele. Estes avanços provavelmente tornaram mais evidentes na McLaren e Mercedes, justamente por as duas equipes terem tido a oportunidade de utilizar mais seus túneis de vento do que a Red Bull, já que a equipe austríaca tem a penalidade máxima por ter terminado o campeonato de 2023 em primeiro, e também porque a RBR tem um dos piores túneis de vento da Fórmula 1, o que a prejudica e muito na busca por inovações. A controvérsia em torno das asas flexíveis e a busca incessante por vantagens aerodinâmicas demonstram um espírito competitivo e inovador da Fórmula 1. Com equipes constantemente buscando explorar cada brecha regulamentar, a FIA se encontra no desafio contínuo de manter a competição justa enquanto permite que a inovação prospere. Mas será que o GP de Singapura será interessante para essa inovação do MCL38? E a Red Bull conseguirá copiar a equipe inglesa? E a FIA pode mesmo banir as asas do carro laranja? Claro que falaremos tudo sobre isso agora, mas antes já deixe seu like e se inscreva no canal. A pista de Singapura, conhecida por suas seções de alta velocidade intercaladas com curvas fechadas e trechos de baixa velocidade, é o terreno perfeito para testar a eficácia de elementos aerodinâmicos ativos, como as asas flexíveis da McLaren. Como já dito, as asas flexíveis são projetadas para se adaptar a diferentes demandas aerodinâmicas de uma pista.
Em altas velocidades, elas se flexionam para reduzir o arrasto, permitindo que o carro acelere mais rapidamente nas retas. Já em baixas velocidades, elas retornam à sua forma original, aumentando a downforce e melhorando a aderência nas curvas. E é aí que está o pulo do gato. A inovação pode ser a chave para a McLaren conquistar uma vantagem dominante em um circuito tão exigente quanto o de Singapura, que depende relativamente pouco de uma potência em altas rotações, já que as retas não são tão grandes quanto Baku e depende muito de acertos de alta aderência por conta de suas curvas. Justamente por conta disso, inclusive, a própria McLaren já está escondendo a parte superior de sua asa traseira, demonstrando que provavelmente tem algum segredo para ser demonstrado ainda nesse fim de semana. Apesar disso, a FIA, entidade reguladora da Fórmula 1, já realizou análises criteriosas das asas e confirmou que elas passaram em todos os testes de conformidade. No entanto, após o Grande Prêmio do Azerbaijão em Baku, a FIA decidiu utilizar novos dados do GP do Baku para analisar novamente as asas de todas as equipes, principalmente dos 10 primeiros pilotos. A entidade está avaliando as evidências coletadas durante o GP para determinar se há necessidade de uma resposta regulatória aos projetos de asas flexíveis, como o controverso Mini DRS da McLaren e as asas dianteiras da Mercedes e da equipe laranja também. A cobertura da mídia tem sugerido que a FIA pode estar aplicando um tratamento diferenciado à McLaren, mas a verdade é que a federação esclareceu que esse é um procedimento padrão. A FIA afirmou que as inspeções e avaliações estão sendo aplicadas a todas as equipes, garantindo a integridade e justiça do esporte. Mas sabendo que sim, existe uma vantagem expressiva da McLaren por conta de suas asas diferenciadas, que a FIA provavelmente não irá interferir com relação a isso até o final do ano, e que a Red Bull está disposta a implementar a tecnologia, será que a equipe austríaca conseguirá criar um dispositivo semelhante e ter um resultado parecido? A verdade pode ser muito dolorosa para os fãs de Verstappen e de Pérez. Levando em consideração o que aconteceu com a própria McLaren, nós sabemos que a equipe demorou um bom tempo para chegar a estes resultados e que precisou trabalhar muito para isso, e com uma grande vantagem. Nos lembremos que o time de Woking terminou o campeonato de 2023 em 4º lugar, ou seja, teve mais tempo de túnel de vento do que Mercedes, Red Bull e Ferrari. Além disso, o túnel de vento deles foi completamente reformulado recentemente, ou seja, consegue coletar dados inacessíveis para boa parte das equipes, inclusive a Red Bull, que possui um equipamento de guerra fria, literalmente, para analisar os dados aerodinâmicos do carro. E por fim, vamos nos lembrar que a Mercedes já está copiando a McLaren há alguns GPs, e apesar de ter implementado a tecnologia, isso não foi suficiente para garantir o equilíbrio do W15, ou seja, mesmo que o RB20 passe a utilizar a tecnologia, a chance de demorarem muito para deixá-la compatível com o carro é gigantesca, e até lá, o MCL38 e a própria Mercedes já estarão anos-luz à frente. A verdade é que hoje, tudo que a Red Bull pode fazer é tentar manter seus bons resultados para proteger o título de Verstappen e estudar novas formas de otimizar o desempenho do RB20, podendo inclusive se aplicar às asas flexíveis, mas sabendo que provavelmente não alcançarão a McLaren até o fim do ano. Mas o que você acha? A Red Bull ainda pode retornar das cinzas como a Fênix? Comente aqui embaixo sua opinião sobre os assuntos divulgados. E se você ainda não curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para não perder as últimas novidades do automobilismo todos os dias. E também não se esqueça de comentar sobre o conteúdo em si, para que possamos melhorar cada vez mais nosso trabalho para vocês.